Aqui eu vou dar 2 destaques importantes. Primeiro deles, o Rildo. Por quê? Porque o Grêmio perde Douglas Costa, perde Jonathan Robert. E a própria direção gremista diz, não vamos no mercado. Quem que vai ser observado? O Rildo. Então o Rildo, inclusive, recebeu propostas de Ponte Preta, de Santo André, mas o Grêmio quis segurar dizendo, nós vamos manter o Rildo no gauchão, porque eu quero ver como é que ele vai ir, porque nós precisamos de jogadores de ponta, e essa oportunidade será dada ao Rildo. Sim. Então quero ver como é que o Rildo vai ir. Mas outro cara que chama muita atenção é o Pedro Lucas, né, Mário? O que tu tá esperando do Pedro Lucas? Cara, o Pedro Lucas é um jogador que em 2019 joga como titular, inclusive com o Renato. O Renato bota um jogo ele como titular. E ele faz um gol, fez um golaço até contra o Zequinha, né? Não sei se tu tava narrando esse jogo na época. Não tava, mas fez contra o São José no Passo da Areia, né? Isso, fez um golaço acho que foi de direita, o chute dele deu no ângulo. Deu no contrapé do goleiro no ângulo. Eu lembro que foi no ângulo e o jogo foi 1-1. Eu acho que foi de direita, gol dele, mas depois disso ele não jogou mais. O Renato, né, rebaixou ele, vamos dizer assim. Sim. Até alegando que o guri era, né, tinha um porte físico mais fraco, tinha que pegar um corpo e tal. E aí, cara, passou 19 inteiro, passou 2020 inteiro, passou 2021 inteiro. Nós estamos falando de 2 temporadas e meia. 3 temporadas. E a gente não viu nada dele, né? Eu tô muito curioso. Só na base. Vamos ver agora. Cara, é o ano dele, ô professor. No Aspirantes ele foi muito bem, né? Ele vai ter que dar a vida nesses 2 jogos aí pra subir. Tá, mas eu quero saber uma opinião tua agora, Mário Godoy, sobre o motivo pelo qual o Pedro Lucas foi escanteado, tá? Que fala muito sobre essa questão física. Tu concorda com isso sendo um critério pra que o jogador não jogue? Por quê? Por que eu tô fazendo essa pergunta, tá? Porque o Pedro Lucas é um cara que mostrou ser muito talentoso desde sempre, mas a alegação pra que o Pedro Lucas não seja utilizado no profissional é que ele era um cara muito mirradinho, assim, muito fraquinho fisicamente e deveria evoluir nesse quesito. Tu concorda com esse tipo de avaliação ou tu botaria o guri independentemente do porte físico porque tem qualidade? Cara, dentro dessa questão da fisiologia, do físico, na verdade, né? Fisiologia, eu concordo com um jogador que tenha seja muito magro, seja fraco de porte físico, eu concordo que tenha que fazer um treinamento específico, inclusive na musculação, para que ele tenha um desenvolvimento muscular, né? E que melhore isso, fique mais forte. Agora a questão é que foram 3 temporadas, né, prof? 3 temporadas cheias fora do grupo principal. É muito tempo. É muito tempo, cara. E aí? Eu vi o jogo dele pela Copinha e vou ser bem sincero, eu não vi mudança física nele, meu. Continua mirrado. Achei. Não sei se tu concorda. Não, eu também achei. Pra mim, continua o mesmo gurizinho lá de 2019. E aí agora, por exemplo, ele começa 2020, bem. desculpa. Ele começa agora bem o gauchão, tá? Joga bem, dá as pifadinhas dele e tal. Tu manteria ele no profissional ou de novo tentaria essa questão física? Porque é um ano de Série B, né? O que tu faria com ele? Assim, ó, eu acho que a posição do Pedro dentro da equipe do Grêmio hoje é uma posição bem disputada, né? Sim. É uma posição bem disputada. Quantos meias de armação, porque ele faz uma posição de meia de armação, né? É um jogador pensativo, é um jogador que pensa o jogo. Quantos meias de armação a gente tem no Grêmio hoje no grupo principal? Hoje é o Benítez e o Campaz, né? Eu acho que é só o Benítez. Eu não considero o Campaz esse jogador. Pode ser. Eu acho que é muito diferente. Eu acho o Campaz um jogador muito mais de lado do que um jogador de centro. Um jogador de pensar. Apesar de que ele foi, o Campaz até foi bem, fazendo razoavelmente bem essa função de meia, de armador. Mas o Pedro é esse jogador, né? O Pedro, a característica dele é ser um meia armador, um meia de ligação, um jogador que pensa o jogo. E há quanto tempo a gente não tem um jogador assim no Grêmio? Desde o Maestro, cara. Desde o Maestro a gente não teve. Tanto que o Jean-Pierre fosse esse cara, a gente tinha todas as fichas do Jean-Pierre e não deu. Infelizmente não aconteceu. Então, assim, eu acho que é uma vaga do Grêmio hoje que ela vai ser bem disputada entre o Benítez e sim, acredito que o Campaz vai ser esse jogador também que vai jogar ali, mesmo eu achando que ele deveria jogar um pouquinho mais de lado. Mas tem espaço pro Pedro aí, cara. Se ele jogar bem esses 2 jogos, eu acho que ele crava aí uma vaga nesse grupo principal. E sobre o Campaz, tu disse que é mais avançado. Tu botaria ele, por exemplo, num 4-2-3-1, jogando ele pra uma ponta direita, uma ponta esquerda, alguma coisa do tipo? Eu gostaria de ver ele jogando mais de lado.
Eu acho que ele é um jogador muito rápido, ele é um jogador que tem drible também, e é jogador que chuta de média distância. Então, um jogador de lado para o estilo de jogo do Grêmio, quando joga no 4-2-3-1, onde nossos ponteiros, infelizmente, nessas últimas 3 temporadas, não fazem o facão, porque não faz. Muito de vez em quando faz. Não faz. Muito de vez em quando. Eu não vou dizer que não faz. Eu acho que muito de vez em quando faz. Olha, se a gente for analisar os jogos do Grêmio, procurar por momentos muito que pouco. os caras façam facão, olha... Muito pouco. Para te ver, tem jogo do Jean-Pierre como titular, que ele olha pro ponteiro, e eu acho que era o Alisson, não sei se era o Alisson ali, ou era o Ferreirinha, não lembro. Mas fica indignado mandando, que faz assim, vai, irmão, é lá. ele aponta, entendeu? Por quê? Porque o jogador de lado não tem o cacuete do... Pra mim, esse é o treinamento, né, prof? Claro. Jogador de futebol profissional que ganha 300 pau por mês não tem essa. Tu tem que saber fazer. Tu sabe que uma das coisas que mais me incomoda, assim, até nessa manutenção de esquema tático do Grêmio com esses jogadores mais de ponta, é que há muito tempo que o Grêmio não tem, assim, um treinamento pra esses caras. Por quê? Parece, né? Parece que sim, né? Porque na época que jogava, por exemplo, o Everton Cebolinha, eu até falei isso no programa de ontem, eu já achava o Grêmio extremamente manjado e fácil de marcar. Só que a diferença era que o Cebolinha pegava a bola, ia pra cima dos caras e deu, não tinha ruim pra ele. Sim. E os caras não pegavam. Aí com o Ferreira ali, por mais que o Ferreira tenha a sua qualidade, o Ferreira não é um Cebolinha. Aí ele recebia a bola isolado lá na ponta esquerda e não conseguia ir pra cima. Daí às vezes, até em alguns momentos conseguiu, tá? Mas em diversos outros momentos ele pisava na bola e recomeçava. Porque ele tava muito isolado e não fazia essa corrida por trás, não conseguia aparecer no espaço vazio. Então, uma coisa que me incomodava muito nessa manutenção do esquema do Grêmio era essa falta de treinamento desses jogadores de ponta, essa movimentação, sabe? cara. O Grêmio ficou muito tempo dependente do Everton Cebolinha e isso mascarou. Porque o Grêmio conseguia os resultados, mas porque o Cebolinha pegava a bola, botava embaixo do braço e resolvia o jogo.